obrigada por você ter aceitado a nossa entrevista. Você poderia começar contando um pouquinho como foi sua experiência em formação em contabilidade? Bom dia pessoal, tudo bom? Meu nome é Antônio Marcos da Silva, eu sou advogado e contador da Prime Contabilidade e hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência ao escolher o curso de contabilidade. Eu sempre trabalhei como assistente financeiro, analista financeiro, gestor financeiro. Eu sempre trabalhei com finanças, conciliação, fluxo de caixa, DRE, etc. Mas eu queria mudar de ramo. Aí eu me matriculei no curso de fisioterapia na universidade, ali em Santo Amaro. E aí estudei por 2 anos. No meu primeiro estágio, eu lembro que eu peguei uma criança, salvo engano, de 2 ou 3 anos e me partiu o coração. Me partiu o coração, fiquei com o coração assim meio quebrado, sabe, triste. Por quê? Porque era uma criança, enfim, eu não aceitava aquilo. E inclusive eu lembro que eu fiquei muito triste, até a médica me chamou a atenção, falou: você não pode ficar assim e tal, você tem que dividir o profissional do pessoal. Eu falei assim: não, então essa área não é pra mim, não é pra mim. Eu peguei e desisti no segundo ano e falei, vou focar na minha área que é exata mesmo, número e etc. Aí foi na hora que eu fiz a matrícula, me matriculei em um curso de finanças, e no curso de finanças eu aprendi o que era contabilidade. DRE, fluxo de caixa, partida dobrada, ativo, passivo. E aí eu me apaixonei, falei, não, é aqui que eu quero, enfim. Aí terminei o curso de finanças e me matriculei no curso de contabilidade. Né? Terminei o curso de contabilidade, eu lembro como se fosse hoje. Eu fui a última prova, foi lá na Paulista. Eu cheguei tarde da noite, né? Já cheguei em casa mais de 11 horas. E eu fui lá, terminei o último módulo, né? Fiz as provas e graças a Deus passei. E depois eu fiz a prova no CRC e passei. Contabilidade, as ciências contábeis, o objetivo dela é exatamente o patrimônio. Tá? A sua evolução, os seus altos e baixos. Então, assim, o objetivo das ciências contábeis é análise referente ao patrimônio de uma pessoa física e jurídica. O objetivo dela é o patrimônio, ao analisar. Né? E hoje eu conceituo a contabilidade como um filtro. A contabilidade nada mais é do que ela colhe a informação da pessoa física ou jurídica e repassa para o fisco. Pega do fisco, repassa para a pessoa física ou jurídica. Então a contabilidade na verdade é um filtro, é intermediária, ela fica no meio ali, colhendo as informações dos dois órgãos, né, tanto a pessoa física e jurídico e o Estado, e faz essa ponte, né, entre obrigações e deveres para ambas as partes. Então eu amo contabilidade, estou muito satisfeito com contabilidade. Né, já proporcionei aulas de contabilidade e assim eu quero passar para vocês que é uma área muito promissora, mas envolve muito estudo, né? E é uma área exata, né? E eu gosto com a área exata, então estou muito satisfeito com a área exata. Qual é o principal desafio que você enfrenta ao trabalhar com contabilidade de pessoa física? Qual é o desafio hoje do profissional de contabilidade em proporcionar ou trabalhar para pessoa física? Hoje tem várias, tá bom? Hoje nós temos a reforma, nós temos o impulso seletivo, nós temos várias obrigações, alíquotas e etc. Hoje temos muito tecnologia, sistema, temos muitas. Tá? Mas no meu ponto de vista, a principal é a própria pessoa física, a relutância dela ao aceitar a obrigação para com o fisco. Ponto. É essa daí. Tá? Porque hoje uma pessoa ela visa muito o direito. Eu tenho direito A, B, C, D. Só que ao adquirir um direito, ao adquirir um patrimônio, ao comprar um objeto, ela esquece da obrigação. Tá? Então hoje a pessoa física ela só visa, vamos dizer assim, o bem-estar dela. Só que o bem-estar dela vem com obrigações para com terceiros também. Tá? Então essa relutância, vamos dizer assim, essa mente fechada que infelizmente o brasileiro tem, eu acredito que seja o principal desafio ao proporcionar uma assessoria, uma consultoria para uma pessoa física hoje. Tá? Então, ou seja, quando ela procura o profissional da contabilidade, já tem multa, já tem CPF, vamos dizer assim, bloqueado, já tem notificação, intimação pela Receita Federal. Por quê? Porque ela só visou o direito dela, mas ela não visou a obrigação para com as autoridades. E é na hora que eles caem na malha fina, suspende o CPF, enfim, entendeu? Então, o principal desafio vamos dizer assim, orientar uma pessoa física é a relutância dela.
em colocar na cabeça dela que ela também tem obrigações para com o fisco, com o governo. Ela também tem impostos a pagar, ela tem obrigação acessória, ela tem que montar o seu fluxo de caixa, ela tem que montar, vamos dizer assim, a sua pasta de obrigações fiscais. Então o profissional, ele se perde, o profissional ele fica com as mãos amarradas quando ele não recebe, vamos dizer assim, uma contrapartida de um cliente pessoa física que tem a cabeça aberta. Quando ele não recebe isso, entendeu? Fica difícil advogar, até fica difícil até contabilizar as finanças dele, fica difícil até, vamos dizer assim, orientar ele no aspectos fiscais, no aspecto da contabilidade. As obrigações dele para com terceiros. E aí essa é a principal, vamos dizer, o principal desafio aí do profissional de contabilidade em proporcionar uma assessoria eficiente para a pessoa física. Por quê? Porque a mesma não tem uma mente aberta aí para com o fisco, né? Quais são os principais serviços que você oferece aos seus clientes de pessoa física? A contabilidade é uma ciência que tem por estudo, o objetivo principal é o patrimônio. Então, assim, mas quais os patrimônios? Ou de quem os patrimônios? Pessoa física e jurídica. Então, já que nesse vídeo a gente só vai focar na pessoa física, a pessoa física também tem um patrimônio. E o patrimônio da empresa, ou o patrimônio da pessoa física, ela está sujeita a alterações. Qual o tipo de alteração? Evolução, depreciação, amortização. Então, tudo isso. Então, se você é uma pessoa física e você tem patrimônio, e o patrimônio, o que é um patrimônio? É um bem. E o que é um bem? É tudo que se pode avaliar economicamente. Então, se você tem uma caneta, vale um real, esse aí é um bem. Tá? Se você tem um terreno, ali é um bem também. Então, não importa o valor. Desde que seja que tem um preço, tem um valor, é considerado para a contabilidade um patrimônio. Então, quando se refere à pessoa física, ela também tem bens e direitos. Ela tem bens, ela tem patrimônio. Então, ela está sujeita a quê? A obrigações. Tá? Então, qual que é os principais serviços da contabilidade ao proporcionar isso para uma pessoa física? Assessoria, consultoria. Assessoria e consultoria tem uma diferença, tá? Um pouquinho. No tocante ao patrimônio dela. Porque quando você tem um patrimônio, você tem obrigações para com o fisco. Então, quais são as obrigações? Diversas. Então, se você compra um terreno, você tem um bem, entendeu? E agora você adquiriu também uma obrigação para com o fisco. Qual a obrigação? Informar isso no imposto de renda. E não só informar, que a gente chama obrigação acessória, mas também pagar o principal. O que é o principal? O IPTU, o IPVA e etc. Tá bom? Então, assim, a contabilidade no tocante à assessoria para a pessoa física é exatamente isso. É assessorar, proporcionar uma consultoria referente aos bens, às obrigações dela para com o terceiro, que é o fisco. Por quê? Porque hoje tudo é multa, né? Então, se a pessoa ela tem bens, recebe rendimentos, que é tudo patrimônio, né? E ela não faz uma ponte para com o fisco, entendeu? Ela está sujeita a multa, sujeita a bloqueios e etc. Então, entra como parceiro, como intermediário, o que? A contabilidade, justamente para assessorar essa pessoa referente ao patrimônio dela para com o fisco. Tá? Informando de uma forma transparência, dentro da ética e etc. Ou seja, então, os principais serviços, ou o principal serviço que a contabilidade oferece para uma pessoa física: assessoria, consultoria, declarações, evolução de patrimônio, avaliação de patrimônio e toda a gama que envolve o patrimônio da empresa, da pessoa física. A gente dá uma assessoria referente não só a administrar, mas proporcionar uma assessoria para com o terceiro, para com o fisco, para com o Estado. Como você aconselharia uma pessoa que está começando agora a sua carreira em contabilidade? Qual o meu conselho para um jovem hoje que quer iniciar sua carreira na área da contabilidade? É simples, o meu conselho é: não abstém, tá, de um bom livro. Tá? Não só 1, 2, 3, 4, etc. Tá? O conhecimento teórico é fundamental para que você efetue uma boa prática. Um bom livro vai te proporcionar uma teoria legal, mas também a prática. Essas duas ramificações, você sim vai proporcionar para o seu cliente uma assessoria competente, uma consultoria eficiente para a pessoa física. Tá? Então, o meu conselho hoje
tá? Principalmente por jovens que têm preguiça de ler, não abstém de um bom livro, de cabeceira, aquele que gosta de ler, aquele que gosta de questionar, porque contabilidade é exata, tá? Então, bom livro e também uma boa prática, o envio de uma declaração, o envio de um balanço, o cálculo de um imposto. Com essas duas bagagens, tá, você vai sim proporcionar para a pessoa física aí uma boa assessoria, consultoria, uma orientação. Quais são as principais dúvidas que as pessoas geralmente tendem a ter quando se trata de contabilidade de pessoa física? Qual é a principal ou principais dúvidas que a pessoa física tem referente à área de contabilidade? A principal é que a contabilidade, como eu já falei, ela visa o patrimônio. Tá? E junto com o patrimônio vem o quê? Obrigações. Então a principal dificuldade que uma pessoa física tem na área da contabilidade é entender que a contabilidade ela faz a ponte entre a pessoa física e o fisco, que a gente chama obrigação acessória. Então vamos lá, uma pessoa ela comprou um carro ou vendeu um terreno, comprou um terreno, enfim, né, um bem. Ela esquece que na área da contabilidade existe uma palavrinha primordial, obrigação acessória. O que é obrigação acessória? É você informar agora para com o fisco, informar para o Estado que você adquiriu um bem, ou evoluiu o seu bem, ou diminuiu o seu bem. Então, colocar isso na cabeça de uma pessoa física, principalmente pessoas leigas, né, é muito complicado. Então, a pessoa física ela tem dificuldade de entender essa área da contabilidade justamente por isso. Porque ela não entende que ao adquirir um bem, entendeu? Ou subtrair um bem, enfim, né, dividir o bem, ela tem que passar essas informações para o fisco, né, que a gente chama obrigações acessórias, né? Então, infelizmente, eu acredito que seja a falta de cultura que infelizmente no nosso país predomina, né? Mas a principal dificuldade, repetindo, a principal dificuldade que uma pessoa física tem para com a contabilidade é exatamente essa. Ela esquece da obrigação dela, né, para com o terceiro, que é o fisco. Obrigada por ter feito parte do nosso podcast hoje e ter explicado um pouquinho mais pra gente como funciona a contabilidade de pessoa física. Muito obrigada também por ter compartilhado um pouco das suas experiências e como foi o funcionamento da sua carreira. E espero que tenha mais oportunidades pra gente escutar mais um pouquinho. E é isso, espero que tenham gostado do podcast de hoje.